falando dessa notícia devastadora, triste, né? E você vai entender as atitudes do Gabigol no CT Ninho do Urubu, né? Que foram consideradas tentativa de fraude no doping, né? No antidoping, né? No conselho lá de antidoping. E, segundo denúncia, o atacante desrespeitou oficiais, não seguiu procedimentos indicados e afirmou que não faria mais exames. É muito grave, né? Notícia do Globo Esporte, mas que é a pura realidade. Todos fizeram o exame no Ninho do Urubu, só o Gabriel vacilou. Só ele não quis fazer. No sábado, 8 de abril de 2023, véspera do segundo jogo da final do Carioca, o Flamengo estava treinando, faria o último treino antes de enfrentar o Fluminense, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Aí a gente já começa a perder a final, né? A gente já eliminou o Fluminense esse ano, mas no ano passado a gente perdeu para eles. Então uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT fazer o teste surpresa antes da final e a gente já começou a perder a final ali, com a atitude do Gabigol, né? Já gera uma energia, uma situação toda horrível, né? O Gabigol, então, tomou uma série de atitudes que geraram a denúncia e a posterior punição de 2 anos por tentar fraudar o antidoping, tá? E não tem jeito. Eles falam que ele tentou fraudar. O comportamento do atacante relatado por oficiais do controle de dopagem é resumido dessa forma: não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, ele os ignorou completamente e foi almoçar, como se nada tivesse acontecido. Tratou a equipe com desrespeito, né? Não entrar em detalhes, mas a gente sabe como foi. Não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, né? Irritou-se ao ver também que o oficial o acompanhava até o banheiro para ver a coleta, para acompanhar, para ver a coleta. Ele tinha que ver. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. Entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. As atitudes estão descritas na denúncia feita pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem em 21 de dezembro de 2023. Na ocasião, o Gabigol foi acusado de dificultar o exame e, por isso, entendeu-se que ele deveria responder por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Ou seja, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. É triste. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. E ele foi condenado. No documento de 12 páginas, assinado pelo procurador João Guilherme Guimarães, a gente teve o comportamento do atacante Gabigol, né? Artilheiro, sendo detalhado, e é um comportamento assim inacreditável. A equipe da ABCD chegou ao Ninho às 8h40 da manhã. Antes do treino marcado para as 10, todos os jogadores do Flamengo fizeram o exame, o que iniciou por volta das 9 da manhã. Menos Gabigol, que só apareceu no gramado para treinar. Coletar a urina antes do treinamento é importante, afinal, a análise específica do passaporte biológico, né, ela determina que deve haver aí um repouso de 2 horas depois da atividade física, tá? Então, vocês estão entendendo a gravidade? Ele atrapalha o procedimento da coleta. Ele atrapalha toda a operação do trabalho deles. A denúncia destacou ainda que Gabigol questionou o motivo de sempre estar na lista do antidoping e afirmou que aquele seria o último controle que ele faria.
em uma das páginas é descrito que Gabigol disse: "Não vou fazer agora". Ele falou isso a um dos oficiais que se aproximou dele após a atividade. "Não vou fazer agora". Além disso, mais uma, o atacante, após ir almoçar, só apareceu após 90 minutos para fazer a coleta. E ainda passou dados duvidosos, como número de telefone e assinatura estranhos. O processo, conhecido como doping surpresa, é realizado pela ABCD, Associação Brasileira de Controle de Doping, e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamento. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio de 2023. Depois disso, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunsch, fez a primeira defesa. E o próprio Gabigol dizia-se, né, foi muito bem no depoimento dele, mas com tanta coisa falada é difícil. Na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador. Bom dia, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. E também me diga a cidade, me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. Nação Rubro-Negra, eu tô chegando aqui nessa manhã de terça-feira para comentar, para a gente tá conversando sobre essa bomba que saiu do Gabigol. Essa que é a verdade, uma atitude assim infantil do camisa 10 rubro-negro, sabe? Com a grandeza que tem um Gabigol nessa temporada, que o Flamengo iria precisar muito dele, porque o Pedro ia para a seleção brasileira, o Gabigol vai e comete essa indisciplina ao não querer fazer o exame antidoping, e sendo assim, ficou suspenso durante 2 anos, quer dizer, ficou suspenso durante 2 anos. E assim, eles podem até recorrer, mas eu acredito que o Gabigol possa pegar no mínimo 6 meses a 3 meses. Mesmo se pegar 3 meses, para o Flamengo já é muita coisa, até porque o contrato dele se encerra em 2024. Então, nação, foi assim uma infantilidade do Gabigol, sabe? O Flamengo, a diretoria dentro do Flamengo está muito chateada com essa situação. Até porque o Flamengo vai ter que ir atrás de outro camisa 9. É isso mesmo. Porque ser um Gabigol, beleza, pode adaptar o Bruno Henrique ali naquela função. Mas até quantos jogos? O Bruno Henrique não é centroavante de ofício. O Bruno Henrique joga pelas pontas. Ele pode fazer? Pode, mas para quebrar o galho. E não para uma como temporada inteira. Quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse assunto, sabe? Eu, assim, não vou passar a mão na cabeça do Gabigol. Ele errou, ele, sabe, brincou com a cara dos caras. E os caras foram e fizeram isso. E assim, vida que segue. Agora o Flamengo vai ter que ver o que vai acontecer, sabe? Quem o Flamengo vai atrás. Já estão falando no atacante Caio Jorge, ex-Santos. É um bom nome que está em baixa na Europa. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Já se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.